Escola é gente. É gente. O diretor é gente, o professor é gente, o aluno é gente. O importante na escola é isso, é aprender também a lidar com os conflitos constantes que acontecem lá dentro. Porque tem gente que vem para a educação e acha que vai trabalhar num evento, num buffet infantil. E tem gente que trabalha em educação infantil como se fosse realmente um espaço de festa infantil. Né? Tudo que acontece, vamos criar aqui um mundo fantasioso para a criança viver, porque o mundo real é ruim. A criança, ela vive o mundo real. O faz de conta da criança, ele é feito a partir daquilo que ela observa no mundo material. Não é algo que a criança pensa na cabeça dela sem ter uma base no mundo real, compreende? Quando a gente leva uma história, por exemplo, para a sala de aula, e a criança ela entra em contato com aquela história, ela está interagindo com aquele conteúdo. Ela não está passiva diante do conteúdo. Então, se eu levo constantemente histórias para a minha sala de aula, em que só tenha protagonistas brancas, de olho azul e de cabelo loiro, a criança negra não se sente representada ali. Ela está interagindo com aquele conteúdo e ela está associando a questão de ser digna de ser princesa, pessoas que têm aquela característica. Porque a criança interage e ela observa. Ela interage e ela observa. Eu, criança, tem um texto lá no meu site que eu escrevi de uma experiência que eu tive quando era criança. Que eu vi um príncipe no livro da Cinderela, que eu encontrei no lixão, um livro azul, com a capa assim arrebitadinha, era capa dura, mas estava arrebitadinha. Eu lembro do mesmo jeito. Quando eu cheguei no fim, li a história toda. O príncipe só aparece no final, o príncipe, né? Que é para salvar a princesa de alguma forma. No da Cinderela, ela aparece 2 vezes. Quando eu vi o príncipe, eu ficava, o príncipe não batia com a representação de príncipe que eu tinha tido até então. Porque toda a representação de príncipe que eu tinha tido até então era branco e loiro de olho claro. E eu vi um príncipe de cabelo crespo. Inclusive é esse o nome, o título do texto. O príncipe de cabelo crespo. E eu, criança, fiquei ali. O que é isso? Né? E passei anos da minha vida pensando naquilo. Porque a gente interage com o conteúdo. Eu já conhecia a história da Cinderela. Eu já tinha visto outros contos da Cinderela. Em desenhos, em filmes, né? Em outros livros que eu tinha acesso, porque eu não tinha livro mesmo, eu cavucava, minha gente. O que era de lixo, de lixão, tinha lixão aqui perto de casa. Pedaço de revista em quadrinho que eu lia, só os pedaços, só achava uma página. Eu lia numa alegria tão grande. Né? E chegava na casa de um vizinho e me encontrava, eu nunca tinha visto um príncipe com cabelo crespo. E aquilo me deixou assim. Compreende? A criança, ela interage com o conteúdo. E se você leva conteúdo, por exemplo, em que a mulher é sempre passiva. Sempre passiva. A mulher está ali sempre para ser salva. Nunca é a pessoa que está salvando. É a pessoa que está ali para ser salva. Existe um monte de contos de fada, né? Inclusive as pessoas falam que não pode mudar as histórias hoje. Mas se a gente for olhar a história dos contos de fada, procura aí. Contos macabros, as histórias macabras dos contos de fada, e você vai ver o que é a história da Cinderela. A história da Bela Adormecida é horrível, horrível. E aí foi se ressignificando até a gente ter acesso a isso que a gente conhece hoje. E hoje vai se ressignificando e as pessoas não podem mudar o conto, porque é um conto clássico. Ele era clássico e era horrendo. Mudou de acordo com a época. E com a forma como as pessoas pensavam o mundo. E está mudando novamente de acordo com como as pessoas estão pensando o mundo. Então a gente tem, por exemplo, as princesas da Disney. E uma que eu sou apaixonada. Porque eu me identifico muito, que é a Merida. A princesa Merida do filme Valente. Maravilhoso, aquela mulher cacheada com os cabelos ruivos, né? Que aprendeu com o pai a atirar, ela tem um arco e flecha, ela gosta de andar a cavalo como eu amava. Fiquei medrosa com o tempo, gente.
Não acho mais cavalo para montar, mas acho que se eu achar eu tenho medo. Mas aquela coisa maravilhosa. E aí o pai dela resolve que ela vai casar. Não é o pai, é a mãe. A mãe dela começa a prepará-la para ser uma esposa. E aí tem uma prova para que os homens disputem a mão da Merida. E ela pode escolher a prova. A única coisa que a Merida pode é escolher a prova. E ela escolhe uma prova, que é arco e flecha. Quem acertar no alvo, casa com a Merida. E um deles acerta no alvo. Eu acho extraordinária essa cena. Porque a Merida, ela diz que vai lutar pela mão dela. Ela vai lutar pelo destino dela. Ela vai lutar para escolher. Ela vai lutar pela liberdade dela de escolher não se casar. E a flecha dela entra no meio da flecha do pretendente, bem no alvo. É uma cena que me arrepia. Só de pensar me arrepia. É fortíssima. O filme Valente mostra uma relação de mãe e filha, mostra um choque de gerações, mostra a importância do diálogo. E a Merida acaba o filme tendo o feliz para sempre dela em liberdade, montada no cavalo dela, cavalgando. Porque quando ela quiser decidir se casar com alguém, ela vai escolher quem é essa pessoa e quando vai ser. Então, a princesa, das princesas todas, né? A Merida é a minha princesa favorita. Eu acho ela extraordinária. Me identifico demais. Não pintei os cabelos de vermelho ainda, porque não sei, gente. Aliás, sei porque eu não pintei de vermelho. Quando eu fui pintar de vermelho, o cabeleireiro disse que não pintar de vermelho não, para eu ficar feia. E não ia pintar e se negou a pintar. E não pintou não, gente. Pintou de outra cor, mas um achocolatado. Fui de novo, ele disse, não boto vermelho no seu cabelo de jeito nenhum. E depois eu até agradeci, porque eu sei que eu não tenho paciência para cuidar de coisa estética, e disse que cabelo vermelho dá muito trabalho. Mas voltando a essa questão de ressignificar e da interação, a criança, ela interage com a história. E é por isso que é interessante, quando a gente fala de base nacional comum curricular, por exemplo, escuta, fala, pensamento e imaginação, e a gente fala em trazer as histórias, a gente precisa entender que a gente precisa trazer uma diversidade de gêneros textuais. E não apenas aquelas histórias cheias de fantasia, né, de príncipes e princesas que vivem no reino distante, num castelo. Tem outra história que é adorável agora, que ressignificaram muito bem, que foi a história da Rapunzel. Eu achei maravilhosa a história da Rapunzel. Porque era aquela coisa que eu não conseguia, quando criança, entender, que a mãe, por conta de comer um nabo, entrega um bebê para uma bruxa má, né? E eles pegaram agora Enrolados da Rapunzel e ressignificaram a história todinha. De uma beleza tão linda, sabe? E mostrando a questão, né, dessa como é que fala? Da mãe tóxica, né? Coloca a criança, coloca a menina na torre e aí fala para a menina que lá fora está o perigo. Quando, na verdade, o perigo está ali. E muitos de nós, em relações abusivas, temos muitas vezes medo de nos relacionar com as pessoas de fora, porque o abusador, o que é que faz? Primeiro afasta você da família. E diz para você que ele te ama e que ele te protege. E pega você e coloca na torre, onde só ele tem acesso. E ele faz você crer que o mundo inteiro está contra vocês dois. E que todo mundo é mau. E você começa a ter medo. E você começa a se distanciar de tudo e de todos. E vai ficando presa na torre. Até o dia que você decide se libertar. Que é como naquela cena maravilhosa de Enrolados, onde a Rapunzel resolve que ela vai ser livre. Onde ela compreende que o perigo estava ali dentro e não do lado de fora. Que a toxicidade estava ali dentro e não do lado de fora. Então, ressignificar as histórias é muito importante. Então, se eu nasci numa família pobre, passei dificuldade,
Se meus irmãos chegaram a passar fome, eu não vou olhar para isso e romantizar isso, porque isso não tem nada de romântico.